Jesus foi criado na cidade de Nazaré. Ele aprendeu muitas coisas e se fortaleceu em espírito, e a graça de Deus estava sobre ele. Quando Jesus tinha 12 anos, foi com José, Maria e um grupo de pessoas a uma comemoração em Jerusalém. Eles ficaram lá alguns dias. Quando José e Maria estavam indo para casa, pensaram que Jesus estava voltando para Nazaré com um grupo de amigos. Mas Jesus tinha ficado em Jerusalém. Quando José e Maria procuraram Jesus, não o encontraram. Ninguém do grupo o tinha visto. Então José e Maria voltaram a Jerusalém, procuraram Jesus por 3 dias e ficaram muito tristes. Finalmente encontraram Jesus no templo, conversando com alguns mestres. Ele estava respondendo às suas perguntas. Os mestres estavam surpresos em ver quantas coisas Jesus sabia. Maria disse a Jesus que ela e José tinham ficado preocupados com ele. Jesus respondeu que estava cuidando dos negócios do Pai, da obra de Deus. José e Maria não entenderam. Jesus foi para casa em Nazaré com José e Maria e obedeceu-lhes. Jesus foi aprendendo cada vez mais a respeito da obra do Pai Celestial. Ele cresceu e ficou alto e forte. As pessoas o amavam. Ele fazia o que Deus queria que ele fizesse. Deus o amava. João viveu no deserto durante muitos anos. Ele usava roupas feitas de pele de camelo e comia mel e gafanhotos. As pessoas vinham das cidades para ouvir o que ele ensinava. Ele era conhecido como João Batista. João Batista ensinava as pessoas a respeito de Jesus Cristo. Ele dizia que deviam se arrepender de seus pecados e ser batizados. João batizava os que se arrependiam de seus pecados. As pessoas perguntaram a João Batista como ter uma vida melhor. Ele disse que deveriam cuidar dos pobres, dizer a verdade e ser justos com os outros. Disse-lhes que Jesus Cristo viria logo e que lhes daria o dom do Espírito Santo. Um dia, quando João Batista estava batizando as pessoas no Rio Jordão, Jesus Cristo apareceu e foi falar com ele. Jesus pediu que João o batizasse. João sabia que Jesus sempre tinha obedecido aos mandamentos de Deus e não precisava se arrepender. Por isso, João achava que Jesus não precisava ser batizado. Mas Deus ordenou que todas as pessoas fossem batizadas. Por isso, Jesus disse a João que o batizasse. Ele deu o exemplo para nós, obedecendo ao mandamento de Deus de ser batizado. Quando Jesus saiu da água, o Espírito Santo desceu sobre ele. Deus falou do céu, dizendo: "Este é meu Filho amado, em que me comprazo." João Batista testificou que Jesus era o Filho de Deus. Jesus foi ao deserto para estar com Deus. O Salvador conversou com o Pai Celestial e não comeu nada durante 40 dias, porque estava jejuando. O diabo apareceu para tentá-lo e desafiou Jesus a provar que era o Filho de Deus. Primeiro, disse a Jesus que transformasse as pedras em pão. Jesus estava com fome, mas ele sabia que deveria usar seu poder apenas para ajudar outras pessoas. Ele não fez o que o diabo mandou. Em seguida, o Espírito Santo levou Jesus a um lugar alto no templo. O diabo tentou Jesus pela segunda vez, dizendo-lhe que pulasse do templo porque, se Jesus era o Filho de Deus, os anjos segurariam Jesus e ele não se machucaria. Jesus não pulou. Ele sabia que seria errado usar seus poderes sagrados dessa forma. Então, o Espírito Santo levou Jesus para o alto de uma montanha. Ele mostrou a Jesus os reinos e tesouros do mundo. O diabo disse a Jesus que ele poderia ter todas aquelas coisas se lhe obedecesse. Jesus disse que obedeceria somente ao Pai Celestial e mandou que o diabo fosse embora. O diabo saiu de sua presença e os anjos vieram e abençoaram Jesus. Jesus estava pronto para iniciar seu trabalho. Jesus Cristo e seus discípulos foram a uma festa de casamento em Caná. Maria, mãe de Jesus, também estava na festa. Ela contou a Jesus que não havia mais vinho para servir os convidados.
Jesus amava e respeitava sua mãe e perguntou a ela o que desejava que ele fizesse. Maria disse aos serventes que fizessem o que Jesus mandasse. Jesus disse aos serventes que enchesse com água 6 jarros de pedra. Cada jarro comportava entre 68 a 102 litros. Ele então transformou a água em vinho. Jesus disse aos serventes que pegassem o vinho dos jarros e dessem à pessoa encarregada de organizar a festa. O organizador da festa ficou surpreso quando tomou o vinho. O vinho bom geralmente era servido no começo da festa, mas dessa vez foi servido por último. Esse foi o primeiro milagre realizado por Jesus durante sua vida na terra, do qual existe registro. Ele realizou esse milagre para ajudar sua mãe, mas isso também fortaleceu a fé dos discípulos. Jesus foi ao templo em Jerusalém. Muitas pessoas estavam ali para oferecer sacrifícios. Para isso, matavam um animal que, depois, era queimado sobre um altar. O sacrifício ajudava as pessoas a pensarem no Salvador, que seria sacrificado, sofreria e morreria por elas. Algumas pessoas não tinham um animal para sacrificar. Certos homens vendiam animais dentro do templo. Esses vendedores queriam ganhar muito dinheiro. Eles não pensavam em Deus. Jesus viu as pessoas vendendo animais no templo e disse que o templo era a casa do Pai Celestial, um lugar santo. Disse que as pessoas não deveriam comprar nem vender coisas lá dentro. Jesus fez um chicote, derrubou as mesas, atirou o dinheiro no chão e fez com que os vendedores saíssem do templo. Ele não permitiu que ninguém fizesse coisas ruins na casa do Pai Celestial. Nicodemos pertencia a um grupo de judeus chamado de fariseus. Ele era também um príncipe dos judeus. Muitos fariseus não acreditavam que Jesus Cristo tivesse sido enviado pelo Pai Celestial, mas Nicodemos acreditava, por causa dos milagres que Jesus fazia. Certa noite, Nicodemos foi falar com o Salvador. Jesus disse-lhe que ninguém podia entrar no reino de Deus sem nascer de novo. Nicodemos não entendeu. Como uma pessoa poderia nascer de novo? O Salvador explicou que ele estava falando de coisas espirituais. Para nascer de novo, a pessoa tem que ser batizada e receber o dom do Espírito Santo. Jesus explicou que ele tinha sido enviado à Terra para ajudar todos a voltarem à presença do Pai Celestial. Disse que sofreria por nossos pecados e morreria numa cruz para que pudéssemos ter a vida eterna. Disse também que precisamos acreditar nele e fazer escolhas corretas. Se fizermos o que é certo, viveremos para sempre no reino de Deus. Jesus saiu de Jerusalém e foi para a Galiléia. Ele viajou por Samaria e chegou a uma fonte. Jesus estava cansado, por isso descansou junto à fonte. Uma mulher samaritana veio pegar água e Jesus pediu-lhe que lhe desse um pouco. Como os judeus não falavam com os samaritanos, a mulher ficou surpresa. Jesus disse à mulher que poderia dar-lhe um tipo de água que faria com que ela nunca mais tivesse sede. Ele explicou que era o Salvador. A água que ele podia dar a ela era a água viva da vida eterna. A mulher foi à cidade e falou sobre Jesus a muitas pessoas. Elas foram até a fonte ouvir seus ensinamentos. Muitas acreditaram em suas palavras. Certo homem nobre tinha um filho que estava muito doente. Todos achavam que seu filho logo morreria. O homem deixou o filho em casa e viajou muitos quilômetros até a cidade de Caná. Lá encontrou Jesus. O homem pediu ao Salvador que fosse com ele e curasse seu filho. Jesus disse-lhe que seu filho ficaria curado. O homem acreditou em Jesus e voltou para casa. Seus servos vieram encontrá-lo no caminho e disseram que seu filho estava melhor e não morreria. Ele então perguntou a que horas o menino tinha começado a melhorar. Os servos responderam: tinha sido a mesma hora em que Jesus disse que seu filho ficaria bom. O homem sabia que Jesus Cristo tinha curado seu filho. Ele e toda a sua família
creram no Salvador. Jesus foi a Nazaré, a cidade onde fora criado. Em Nazaré, Jesus entrou numa sinagoga, o lugar de reunião da igreja judaica. Ali, ele se levantou e leu as Escrituras. Jesus leu as palavras do profeta Isaías. Isaías dissera que o Salvador do mundo viria à terra e ajudaria as pessoas. Quando Jesus fechou as Escrituras e sentou-se, todas as pessoas olharam para ele. Jesus disse que as palavras de Isaías falavam dele. Ele era o Salvador. As pessoas ficaram muito surpresas. Disseram, não é este o filho de José? E eles não acreditaram que Jesus era o Filho de Deus. O Salvador sabia no que eles estavam pensando. Eles queriam que ele fizesse o milagre. Mas Jesus disse-lhes que não faria milagres para pessoas que não tinham fé nele. O povo ficou zangado ao ouvir isso. Então agarraram Jesus e levaram-no até o alto de uma montanha para jogá-lo de lá. Mas Jesus livrou-se deles e foi para outra cidade.